querida, você que está assistindo esse vídeo neste momento, esse é o nosso vídeo extra, um presente para você que está assistindo o nosso Congresso de Mulheres Online 2021, o nosso 10º Congresso de Mulheres. E hoje nós queremos falar um pouquinho aqui com a psicóloga Elisângela sobre o tema, então, o que é a saúde mental das mulheres nesses nossos ritmos da vida, né? Já que o tema do nosso congresso é os ritmos da vida, então aproveitamos isso para estar aqui junto da psicóloga e entender um pouquinho esses ritmos, esses diversos momentos e fases da vida da mulher e também como funciona a sua saúde mental diante de cada uma dessas fases, né? Então eu tenho aqui comigo a Elisângela, que é psicóloga. Oi, muito obrigada, né, Elisângela? Prazer estar aqui com você, com todas ou com todos, né, que estão nos assistindo. Exatamente. Muito obrigada por ter topado aí esse desafio de estar com a gente, né? Desafio mesmo. e poder, né, compartilhar um pouco do teu conhecimento, disso que você tem usado sempre na sua clínica, no seu trabalho, né? Então, a Elisângela, ela é da cidade aqui de Concórdia, da qual nós estamos falando nesse momento, e atua aqui em Concórdia como psicóloga, né? Sim. Então, fala talvez um pouquinho só dessa área da qual você atua dentro da psicologia. Sim, ok. Eu sou psicóloga, então a Lu disse que eu sou de Concórdia, mas eu sou uma capixaba morando em Concórdia. Legal, é isso mesmo. Isso, E eu sou psicóloga, então, com especialização em terapia familiar, casal, atendo também individual, né, e na clínica. Atualmente eu atuo no Hospital São Francisco, hospital aqui da cidade, e consultório também, Lu. Exatamente. Elisângela, então, é casada e tem dois meninos. Filhos, exatamente. Exatamente. Passando aí por todas essas fases, né, da vida da mulher. Exatamente. Eu falo daqui a pouco. Né? Legal. Então, Elisângela, assim, quais são as fases mais marcantes da vida da mulher, né? Que assim são as mais definidas, mais marcantes aí. Claro que nós mulheres, né, até chegar à velhice, passamos por muitas fases, né? Várias. Mas se destaca de forma assim, marcante, pelo menos 4. Né? Que a gente tem, vamos pegar ali na infância, os anos de menina, né? Que é aquele ano, é o período em que nascemos, nós crescemos, a gente se encanta com o novo, o desabrochar da vida, da identidade, da confiança, é o desabrochar da personalidade. Ai, como que vai ficar essa mulher? Como não vai? Vai ficar mais introspectiva, mais extrospectiva, né? É o desabrochar do afeto na relação com os outros e da confiança. Essa é a primeira fase, então, da mulher, né? Depois tem uma fase não menos importante, aliás, ela é muito importante, né? Que é a menina adolescente, né? A mulher adolescente. Quem é mãe de adolescente, aí, tanto de meninos quanto de meninas, sabe como essa fase é marcante. Para nós também, né? Exato, que passamos. Nós, exatamente. Quando a gente olha para trás, eu penso sempre, né? A adolescência tem aí seus desafios, né? Que é quando você começa a olhar o seu corpo com mais mudanças. Exatamente. Assim, dito, né? E não é fácil, né? Exatamente. Porque assim, a menina transformando-se em mulher, né? Então, olha, perceba, já é uma fase que a gente fala transformação. Estou me transformando. Meu Deus, eu vou me transformar no quê? Então, para a mulher, essa questão da beleza impacta muito mais. Então, só que acontece várias coisas aí nessa fase, sabe, Lu? É o desabrochar do calor, da paixão, os hormônios estão tudo desajustados, desestabilizados, né? É aquela fase, então, que fertiliza também a busca pela autonomia, né? Independência, a busca de um vínculo, de um parceiro, o que eu vou ser, o que eu não serei. Então, é uma fase de muitas dúvidas. E é uma fase também, eu sempre falo para adolescentes que eu atendo, né? Qualquer decisão, qualquer coisa que dê errado ou certo aqui nessa fase vai influenciar pelo resto da vida. Mesmo que se ajeite lá na frente, mas vai influenciar. Então é uma fase que nós psicólogos, a gente que é mãe, então a gente acaba cuidando muito e orientando muito bem, porque é uma fase de muito cuidado, né? Que vai decidir muita coisa na vida da gente. E também acho que é uma fase
em que a gente coloca muito em questionamento aquilo tudo que os nossos pais nos ensinaram e falam, né? Contesta Então, muito, exato. né? Às vezes a gente acha que tá muito rebelde. Eu não costumo chamar assim de rebelde. Eu falo, o adolescente ele é muito incompreendido, né? Verdade. Ai, Elisângela, então convido com o meu pra você ver, né? Mas sim, a gente ouve muito assim, nós estamos vivendo dias que o adolescente, então, ele vai pra caverna dele. Porque é tipo como se fosse sair do casulo. Então ele se fecha pra poder sair, né? É uma forma assim bem, uma analogia que a gente faz, né? Ele se fecha. Se fecha onde? No quarto, no mundo dele. E eu sempre brinco assim, o adolescente ou adolescente, né? Parece que entra no quarto, fica filosofando pra ver como é que vai mudar o mundo, vai mudar os pais, vai mudar todo mundo, né? Exatamente. Aí, então, essa é uma fase muito difícil pra menina, se vai ficar feia, se eu tô feia, se eu tô bonita. É uma fase aqui também do que desenvolve, né, alguns problemas de ordem mental também, né? Não tô falando de insanidade, é um assunto que a gente vai abordar lá na frente, mas aqui ocorrem muitas coisas, principalmente no quesito mental, que pode influenciar lá na frente. Então, é uma fase que realmente a gente precisa passar com muito cuidado e nós, cuidadores, responsáveis, pais, precisamos então ter um olhar muito atento para a menina adolescente, para a mulher, para a menina que está se transformando em mulher adolescente, né? Ela sofre assim. Eu costumo dizer assim, parece que o adolescente ele passa por todas as psicopatologias existentes. Interessante. Né? Depois volta ao normal. Gente, eu não tô reconhecendo mais a minha menina, a minha doce menina. Não é mais a doce menina, tá virando uma mulher, ela tá ficando diferente. Então ela tá na busca também pra ver no que ela vai se transformar depois. Depois passa, aí vem aquela fase ali dos 20 anos, né? Que nós podemos talvez colocar dos 20, talvez aos 30, em que aí vem a mulher jovem e a mulher de meia idade. Exato. Né? Tem, Elisângela, essa fase é marcante? Ela é, né? Aí, se ali atrás na adolescência tá vendo despertar da busca, sabe? Da autonomia e do parceiro e da paixão e do fogo, tudo é muito intenso, né? Na vida do adolescente, da adolescente. Aí, quando chega ali dos 20, obviamente que tem os adolescentes que são mais tardios. Exato, né? Que cada um tem a sua, quando amadurece ou quando... Exato, e a gente vai falar um pouquinho também depois, se você der tempo, sobre a questão de pular fases também. Não pode, tá? Verdade. Eu sempre digo isso, sabe? A importância de a gente viver cada fase, né, do ser mulher, né? Como trabalho, então, como doula, eu falo isso para as mães também, a importância de viver o puerpério, de viver cada fase dentro do seu Exato, momento, né? Isso aí. Então, depois da adolescência, ocorre, então, uma outra fase, que é a mulher, né, jovem adulta e a meia-idade. É um período, então, em que ocorre o quê? O despeitalar dessas ilusões que eram antes ali no período da adolescência, até os 20 anos e tal, aquelas expectativas, espetáculos, né? Isso passa a ser menos relevante, tá? Aí também o corpo, os relacionamentos, as funções, tudo vai se transformando, né? Poxa, depois que eu fiz 30, meu metabolismo não é mais o mesmo, né? Então, tudo parece que vai se transformando assim para um amadurecimento. A vida vai se indo, né? E há também um esvaziar assim do ego, né? A gente começa a olhar de fato, né, para a vida, né, com mais, eu não vou usar o termo responsabilidade, mas de forma assim que oportuniza o amadurecimento. Né? Com mais cuidado, exato. Né? E um aproveitar talvez mais do momento. E essa transformação ela é mais objetiva, né? Okay. E promove então o que eu costumo dizer, o fortalecimento da essência da vida. É o momento que eu penso mais, né? Nossa, o que é importante realmente, o que é relevante para aquele tanto momento. Que muitas pessoas dizem, né? Nossa, se eu tivesse a idade, né? Se eu pensasse hoje que aquela idade lá atrás não teria feito tantas coisas. Sim. Então, a gente começa a pensar um pouquinho mais, né? Sim, essa semana ainda falei sobre isso. Eu disse,
se eu pudesse estudar a faculdade de teologia toda de novo com a cabeça que eu tenho hoje. Né? Eu gostaria de estudar a minha faculdade toda de novo. Eu tenho certeza que ia aproveitar muito mais. Exatamente. Né? Com esse meu momento de agora do que a Luciane que cursou a faculdade lá tão jovem, com 17 anos que entrou na faculdade. Exato. Então há muitos esses questionamentos e ocorre ali por volta dos 30 anos. Né? Então a mulher está maternando ou não está, né? Enfim, há essas escolhas ou não. E então essa fase a gente volta, né, mais para si, meu Deus, por que eu fiz isso? Olha isso. Então é uma fase assim de amadurecimento, é uma fase de mais cuidado, de mais essência. E temos ali, depois eu falo que talvez a penúltima ou a última fase, né? Porque essa que eu falei antes, nós podemos jogar até 40 anos ali. Tá. Né? Okay. Depois vem a velhice. Né? E daí então já é o culminar assim, progressivo então do amadurecimento. Aqui nessa fase que também pode ocorrer muitas coisas, né? Que a gente pode abordar lá na frente um pouquinho essa questão das crises, né? Que tipo de crises pode ocorrer? Então, a gente já abordou algumas aqui, mas a gente pode abordar um pouquinho, porque na velhice também, apesar de lá no Salmos 92, acho que 14, alguma coisa assim, diz que na velhice ainda darão frutos, mas ocorre também algumas questões aí. Então, na velhice, então, aí sim, que já vamos pegar de 55, 60 em diante, aí já há uma introspecção, né? Uma interiorização, né? Que daí que estabelece, assim, definitiva a questão da maturidade, da sabedoria e o desfecho, então, do ciclo da vida. E tem também uma questão hormonal, acho, uma queda de hormônios, algo assim, que nós vamos né? falar um pouquinho ali na questão das crises, né? Se ocorre crises, então dá pra gente abordar um pouquinho sobre isso também. Que em todas as fases aqui, nós já falamos que lá na adolescência tem as crises, né? Agora, ali e aqui também, né? Se você me perguntar, Elisângela, há algum tipo de crise nessas fases? Sim, claro, cada fase, né, da vida tem suas apreensões e tem as suas alegrias. E é difícil a gente atravessar uma década e outra sem vivenciar uma mini crise, uma crise ou uma mini crise, né? Mas é bom saber, né, que ela não é todo ruim, a gente vai refletindo, a gente vai reaprendendo e vai revendo também nossas escolhas. Tá? E todas aquelas crises que a gente colocou ali então da adolescência, do jovem, da mulher de 30 anos, né? E 30 anos que a fase tem uma pressão também de se dedicar mais ao trabalho, né? De ser provedora. Acho que é uma fase onde a mulher é mais ativa no trabalho, digamos assim. Isso. Também, né? Sim, tá mais, e é uma etapa que começa assim, um amadurecimento muito importante da própria vida. E até de se questionar, como a gente falou agora há pouco, né? Isso que eu tô fazendo me deixa feliz, né? Tá certo. Exato. Tá? Se questionar se é realmente aquela profissão que eu escolhi, né? Ou da qual eu estudei na faculdade, nem tô às vezes usando, tô fazendo outra coisa. Ou se descobrir fazendo outra coisa. Eu acho que nessa fase, principalmente depois da maternidade, né? Eu sempre vejo como uma fase de muita mudança, onde a mulher se questiona se realmente aquilo que ela escolheu para a vida dela é o que ela gostaria, ou ela quer tomar novos rumos. Ou se foi influenciada. Exato, a gente vê muitas vezes até mães empreendedoras, né? Às vezes ela cursou determinada faculdade e tal, mas a maternidade trouxe para ela um olhar sobre determinadas coisas que ela não tinha e de repente ela tá fazendo aquilo e empreendendo até naquela área, assim, né? Exatamente. Então, vai mudando-se o foco aí da vida, né? E às vezes você fazia algo e agora está fazendo outro totalmente diferente, que veio com esse amadurecimento e com esse conhecimento da maternidade e tudo mais, tudo que envolve esse período dessa fase, e não há problema em recomeçar, né? Recentemente eu atendi uma mulher de 35 anos, então ela gostaria de começar uma faculdade, né? Coisa que até o momento ela não teve oportunidade. Então, ela vai começar uma faculdade, mas isso não é coisa assim de adolescente, não. Ela acabou vivenciando, né, outras experiências lá atrás e agora vai começar uma faculdade, por que não? Exatamente. Eu tô revendo algumas escolhas e tô iniciando um novo ciclo. Exatamente, porque às vezes a pessoa ali, quando estava mais jovem, então na idade de ir à faculdade, se é que existe isso, né? A idade de ir à faculdade, no caso, né?
talvez não pôde ir, não teve essa chance, ou tiveram outras intervenções na vida aí que ocorreram no meio do caminho e agora pode estar tendo essa chance mais pra frente, né? Com o amadurecimento, como eu disse, a gente olha e vê a necessidade de determinadas coisas na nossa vida, né? Nos 40 anos, né, 35, 40, até chegar nos 50, aí ocorre uma crise, Lu. É por isso que eu pedi pra você, pra eu falar dessa crise, porque ela é importante, né? Quem tem 40, 45, acho que vai se identificar, né, com essa crise. É quando a pessoa começa a pensar demais no que fez, a gente já colocou aí, mas principalmente no que não fez. Aí tem a crise, como se fosse a crise lá da adolescência também. Ah, ok. Né, eu falo que tem a adolescência da infância e tem a adolescência também da meia-idade. Da meia-idade. Exato. E ela ocorre bem nesses 40 anos, 45 anos, enfim. É uma fase assim de muitas cobranças, é o medo do envelhecimento. Aí pode ocorrer muito a busca, sabe, incessante pela beleza. E também pesa muito aí as mudanças biológicas e hormonais. Interessante, né? Exatamente. E aí pode acontecer um problema, né, de saúde mental, que a gente vai ver ali na frente um pouquinho. Aí muitas mulheres se deprimem nessa fase, né? Porque, gente, já tô no meio da vida. Exato, gente, né? Metade da minha vida, o que é isso? Nossa, realmente eu estou com 40? E o que eu fiz até aqui, ou, né, ou se meu corpo é como eu gostaria que ele fosse, será que eu preciso mudar alguma coisa, né? Já não consigo mais emagrecer como eu emagrecia antes, ou a minha pele já não é mais aquela coisa, sei lá, começa a vir várias coisas na cabeça. Será aí, que né? meu parceiro me olha do mesmo jeito? Exato. Então, será que a gente ainda, né, pode sentir alguma coisa pelo outro depois de tantos anos juntos? Exato. Então essas mudanças biológicas e hormonais que geralmente mexem no metabolismo do corpo também. Eu não emagreço com facilidade, mas nada mais é a mesma coisa. Então realmente estou seguindo, né, para um amadurecimento, ou melhor, para o envelhecimento, que daí começa os fios, né, brancos no cabelo, a gente se assusta, né? Ainda bem que hoje tem todas essas questões aí, dá né? Pra pintar, dá pra pintar. Então, a crise então, entre 40 e 50 anos, seria do climatério, ou seja, menopausa, né? Então, o climatério é um período de transição. Assim como lá na adolescência a gente tem um período de transição para a vida adulta, o climatério eu sempre falo que é um período de transição para o envelhecimento, para a velhice, né? E em que a mulher então passa da fase reprodutiva para não reprodutiva. É uma crise muito grande. Tem mulheres que é muito intensa, elas entram mesmo assim, depressão, muita ansiedade. E fora os sintomas, aquelas ondas de calor, aquele calorão que vocês falam, que sentem, o ciclo menstrual fica irregular, né? O interesse sexual ele diminui, né? Então nessa fase a mulher se cobra muito, é o marido que às vezes não compreende, né? Que a mulher passa por isso. Tem um cansaço assim inexplicável, que se cansa muito mais nesse período, né? E as alterações bruscas de humor. Então, a gente precisa se compreender muito nesse período. Interessante. Né? A mesma quando se tá com TPM lá atrás, também quando ela vai se indo, vai ficando esses sintomas e pode durar até 3 anos. Você me diga, mulher é de muitas fases, né? Eu não sei se os homens também, mas eu creio que não, né? Que os homens não têm tantas interferências hormonais na vida deles e de fases quanto a mulher tem, né? Exato, é por isso que, segundo estudos, né, muitos estudos, a mulher é mais suscetível, então, a ter problemas de ordem emocional, né, mental, como depressão, ansiedade, e muito do que se explica são essas questões de ordem biológica. É quando a mulher precisa muito de compreensão, né? Peraí, que fase da vida eu estou passando? Ou o parceiro questionar também, refletir junto com ela que fase que você está passando, né? Que pode estar ocorrendo isso dentro de você. Porque as questões biológicas influenciam muito. E nessa fase aqui, a mulher tá muito bonita, enfim, nós somos, né, bonitas, mas os hormônios, né, caem muito, né, a taxa hormonal fazer reposição hormonal, né, para tentar ainda manter. Então é isso aí, se você tem então diminuição do desejo sexual, cansaço, alterações bruscas no humor, nossa, hoje eu acordei e, nossa, não pode nem olhar para mim.
Né? No outro dia eu já tô a mil maravilhas. Se você tá entre 40, 45, 50 anos, você já pode estar então no climatério, tá? Ou já entrando na menopausa, né? Interessante. Que é a mesma coisa, ok? E depois entra nos 50 anos, Luke, então aí a gente já começa a se preocupar um pouco com a aparência física, a gente começa a cuidar mais da saúde. Será que tem um plano de saúde? Não tem? Vamos ver isso. Então já tô aceitando mais, então, a questão do envelhecimento. Okay, aquela condição atual, isso, digamos né? assim. A gente começa a enxergar as crises do passado como aprendizado, né? E se eu tivesse vivido lá assim? Não vai viver. A gente precisa passar por todas essas fases, né? Então já é uma fase mais tranquila, aquela fase então de saborear a vida. Aí depois, 60 anos pra cima, pode ter uma outra crise, sabia, Lu? Opa, então, ixi, não acaba nunca. Porque assim, quando eu tô com 60, porque 60, principalmente 70, aí sim há apesar da expectativa de vida ter aumentado, né, nas últimas décadas, é uma preocupação com a morte. Meu Deus, tô chegando perto. Né? Tá se aproxima de fato agora, né? Principalmente quando nós lemos lá na Bíblia, né? Até os 70 anos, passou disso, já cansei do enfado. Me faltam 10 anos para chegar na canseira, no enfado. Então, o medo da morte, ele se intensifica. Essa é uma crise, né, também. Só que aí, hoje, se você der uma passeada nas academias, 5h30 da manhã, 6 horas, tem muitas pessoas de 60, 70, eles gostam de acordar cedo. Então, isso, tá tendo um cuidado maior com a saúde física, e daí tem mais restrições alimentares, enfim. E tem uma outra questão que de repente muitas de vocês estão vivenciando, não sei se vocês já ouviram falar, que é a síndrome, né, do ninho vazio. Já ouviu falar, Lu? Já ouvi falar, essa síndrome do ninho vazio. Isso, ela é caracterizada por um sofrimento excessivo, né, que está associado à perda do papel da função de maternar. Ai, meu Deus, meu filho não precisa mais de mim, o que eu vou fazer agora? Né? Mas é uma fase assim, natural também, é uma crise natural que ocorre, muitas não passam, mas muitas passam, nem que seja por um mês, por uma semana, o filho saiu para estudar, ou casou, e daí eu olho pra cara do meu marido, ele olha pra mim, e se a gente... E agora, o que a gente faz? Ou quem é você? Exato, Que às vezes a gente viveu tanto em função dos filhos, né? Que a gente, o cuidado que se olhar pro casamento também, porque quando chega nessa fase, peraí, precisa a gente se conhecer novamente, Exatamente. Né? Então isso, né, pode acontecer com as mulheres também, muito mais nas mulheres do que nos homens, né? E por isso a importância de ir vivendo saudavelmente lá desde os primeiros anos, né? Se não deu, se teve muitas adversidades na vida, se teve muitas crises, assim, essas crises aqui que a gente fala são as crises, as intercorrências naturais, né, que ocorrem. Faz parte do ciclo natural da vida. Só que ocorre que tem as intercorrências também que pode exacerbar muito mais as crises e ter crises aqui, nesse meio todo, de que nem faz parte dessas aqui. Mortes, né? Qualquer intercorrência assim que sai fora dessa ordem aqui. O que é saúde mental? Ah, interessante. Né? Porque assim, saúde às vezes quando a gente fala de saúde, como você tá? Como tá a sua saúde? Tô bem. A gente só pensa na parte física. Verdade. É verdade. Né? Não, eu tava com um probleminha no coração, já tô tomando remédio, é um problema de dores de cabeça, de úlcera, enfim, né? Então, a saúde mental e emocional também a gente conta como na saúde como um todo. Mas é uma harmonia. Pra eu estar bem fisicamente, a minha mente precisa estar bem. É verdade. Né? Como os planetas, tem que estar tudo alinhadinho. Se um sai do lugar ali, pode acontecer uma catástrofe na Terra aqui. Né? Assim é a nossa vida também. Eu tenho que estar bem fisicamente, né? Eu tenho que estar bem emocionalmente, mentalmente, ok? E espiritualmente também. Então eu falo, então, o que seria então essa tal da saúde mental, da saúde emocional? Que seria então a capacidade do indivíduo estar equilibrado, agir de forma equilibrada em todos os aspectos da sua vida. Né? Tá, mas como assim, Elisângela? Sabe? Como tá equilibrado em todos os aspectos? Como conseguir isso? Né? Isso quer dizer equilibrado, porque a gente não pode estar
num extremo e nem no outro, né? Nas adversidades, eu sofro com as adversidades da vida, Sim. mas que eu consiga contornar, eu estar bem mentalmente o suficiente para eu contornar uma adversidade, por exemplo, uma perda, né? A perda de um emprego, um problema na família, um desemprego, né? A gente não é gigante, não tem como, a gente perdeu o emprego, oba, sabe? Sim. Mas que eu saiba também contornar. Então, saúde mental, então, né, falando assim de uma forma mais bonitinha, né, vamos dizer assim, um conceito mais elaborado, é a capacidade, então, do indivíduo estar equilibrado em todos os aspectos, em todas as áreas que comandam a sua vida. É possível, Elisângela, o tempo todo? Não, não é possível. Tá? Mas é necessário que a gente se trabalhe então para isso, porque eu sempre falo que a nossa vida é como aquele eletro que a gente faz do coração, né? Altos e baixos. Altos e baixos. A vida da gente é assim. Mas que quando a gente está embaixo, a gente consiga ter forças, né? Que a gente busque forças para, então... Sim, como diz o Salmo, né, 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, né, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, Deus não prometeu que na nossa vida Ele iria sempre acalmar as tempestades, mas Ele estaria sentado com a gente no barco, né? Exato, Então, de a gente saber e confiar que quando a gente passa por esses momentos de vale, né, de sombra na nossa vida, de que Deus está sentado ali ao nosso lado no barco, por mais que esteja aparecendo aquela trovoada com raios, relâmpagos e tudo mais que possa existir, mas Ele está ali, Ele não está dormindo, né? Como diz a palavra, Ele é aquele que vigia, né? Então Ele não dorme. Enquanto nós descansamos, a palavra do Senhor não descansa, Ele vigia. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, justamente porque Ele quer dizer, você pode descansar. Isso, e sabe que às vezes quando as pessoas me perguntam, mas é errado eu estar assim, porque assim, de repente a gente passa por tantos problemas na vida, tantas adversidades, é quando eu recebo a notícia de uma doença incurável, de uma morte de um ente querido, né, a ida de um filho para longe, então tudo isso são intercorrências que mexem com o nosso emocional. Elisângela, é impossível a gente não ficar triste numa situação dessa. Sim, todos os sentimentos, eles estão aqui, se Deus colocou dentro da gente, é para serem sentidos, mas tem um tempo para isso, né? Fiquei triste, né? A doença incurável, faleceu. Poxa, aí nós temos um período de luto, que pode durar 1 ano, 2. Passou disso, essa tristeza, já podemos começar a pensar numa depressão. Então, aí já desequilibrou, eu já tô lá num outro extremo. Tá? Então a saúde mental e emocional, né, em palavras simples, né, é conseguir lidar tanto com sentimentos positivos, tanto com os negativos, né, de uma forma equilibrada. Exato. E aí você perguntou assim, Elisângela, quais são os problemas talvez de saúde mental que as mulheres são mais acometidas? Mais vulneráveis, né? O que mais acontece. Incrivelmente, assim, os homens também têm. Né? Mas as mulheres, por vários fatores, elas têm muito mais probabilidade de desenvolver algum problema de saúde mental e emocional. Tá? Interessante, isso é bem interessante. Que depois, mas vamos colocar primeiro os mais comuns, que seria o transtorno de humor depressivo. Gente, não se apavorem, é um termo transtorno, é o termo que a gente mais utiliza, mas é aquela depressão, é aquela tristeza prolongada, né, que muitas mulheres sentem, né? E os sintomas são uma depressão, que a gente pode aí classificá-las como distimia, ciclotimia, né, transtorno depressivo bipolar. Tá? Tudo isso tá dentro do guarda-chuva. Isso aí. Ok. Tá? E concomitâncias também, né? Aí vem a ansiedade, né? Tem pessoas que têm o perfil ansioso. Tem problema eles ser ansioso? Eu sou. Dentro do equilíbrio, não. Lembra que eu falei? Interessante. Tá equilibrado. A ansiedade, ela me move. Né? Você tem um compromisso amanhã. Né? Suponhamos, eu vim aqui hoje falar com a Lu. Então, peraí, eu tenho que dar uma preparada aqui para ver o que a Lu vai me perguntar para poder responder. Então, é uma ansiedade que prepara a gente, que nos move, que nos impulsiona. Essa é a ansiedade saudável. Quando essa ansiedade está muito alta, ela me trava. Né? Tira o sono, não durmo mais, não consigo mais produzir. Os sintomas são, né, inúmeros, né? Muitas coisas vêm junto dessa ansiedade. Incrivelmente, é um dos transtornos mentais que mais está acometendo a humanidade de uma forma geral.
né? Hoje no consultório é o que a gente mais trabalha. Né? A síndrome do pânico estaria ligada a essa ansiedade? Sim. Pode ser um sintoma. É que eles vêm tudo meio que ligadinho, né? Assim, um no outro, sabe? Vem gruda no outro e vem, né? Então, o estresse continuado, né? Eu tô estressada no trabalho hoje. Mas amanhã eu tô de novo, chego em casa estressada, eu vou pro trabalho estressada. Gente, se estressar ali um dia, 2, uma semana, ou de vez em quando, natural, a gente se estressa com muita coisa, né? Principalmente no cenário atual que a gente tá vivenciando. Só que se esse estresse é continuado, assim, que não te dá trégua, aí já acende uma luz amarela, já com vermelho, pra ir ver o que tá acontecendo, né, Lu? Então, esse é um problema, estresse continuado é um problema de saúde mental? Não sabia, estresse tá? Porque pode levar, né? Eu sempre falo, gente, tá muito estressado, um estresse não trabalhado leva a ansiedade. A ansiedade não trabalhava pode levar a um transtorno de pânico, síndrome do pânico e uma depressão. Doenças psicossomáticas, é uma bola de neve, sentir, isso, né? Muitas mulheres têm muita dependência de álcool e drogas, né? Preocupação excessiva, mas eles acham, por que tudo isso? Muitos fatores. Depende do que cada uma está passando na vida. Depende de como cada uma está enfrentando as adversidades da vida. Ou de como cada uma está enfrentando essas crises que eu coloquei anteriormente, né? E irritabilidade também demais, né, Lu? É muito irritada todos os dias, pode procurar ver que alguma coisa está acontecendo, né? E os sintomas psicossomáticos também nas mulheres, né? As mulheres têm muita dor de cabeça, né? Insônia, dor no estômago, né? Desenvolve úlcera, muitas mágoas, né? Que ficou lá atrás, né? Então, cansaço, perda de ânimo, tudo isso tá dentro desses quadros ali, depressivo, da ansiedade, tá? E desse estresse continuado. E às vezes existe uma resistência em buscar ajuda nesse sentido, né? Eu vejo... É mais fácil a pessoa, às vezes, ir no médico, querer saber por que ela tem aquela úlcera, né? E o médico investiga e faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, e não chega lá, né? Mas você foge do psicólogo, assim, tipo, porque ali vai mexer realmente, às vezes, na ferida da situação, do porquê que tá levando o meu corpo a responder daquela forma. Essa semana mesmo eu respondi, né, para uma senhora que tá cometida de uma úlcera muito grande. Vamos pra anamnese, vamos ver o que tá acontecendo, né? Então ela trouxe uma história de vida, assim, muito triste, muito marcante. E ela me falou, mas Elisângela, já passou, isso faz tanto tempo. Só que ela traz aquilo como se fosse hoje. O que ocorre é que o nosso cérebro, ele não age do jeito que eu estou pensando, assim, né? Uma coisa aconteceu lá atrás, ficou uma mágoa muito profunda, aquilo não foi resolvido lá, né? Então, foi lá pro meu subconsciente, que tá ali. Um dia vem a conta, né? Aí pode ser através de uma úlcera. Então, eu dei o exemplo dessa senhora, a gente foi ver o que era a úlcera, era uma mágoa vivida quando ela tinha 25 anos de idade, né? E as hipóteses se fecharam muito bem. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as doenças psicossomáticas. Repara no que eu falei lá atrás, né? Precisa estar em harmonia corpo, mente e espírito. Não é que eu não vá ter problemas, mas que eu vá resolvendo esses problemas durante a minha vida. Eu acho que quando eu chegar nessa fase de o corpo realmente já responder, é porque tá muito... Tá no limite. Exatamente, né? Isso. O contrário também é verdadeiro, né? Por exemplo, se a gente tá doente com alguma coisa, a gente se deprime. Sim. Tá? Vamos pegar uma coisa bem simples, a gripe, né? Tá gripado, a gente fica num desânimo, né? Eu choro quando eu tô com gripe, né? Eu fico com uma tristeza. Sim, a gente sempre fala que mãe não deveria ter gripe, né? Não. Porque você tem que cuidar dos outros e tal, e você tá lá precisando ser cuidada, né? Exato, então... E isso dá pra nós, principalmente como mães, um sentimento de impotência, né?
porque você precisa ser cuidada, mas você tem as crianças, tem as coisas pra fazer, e você tá lá com febre, então eu sempre digo, mãe não deveria ficar doente. Não deveria, mas a gente fica, e aí que tá, e a gente às vezes nem se permite a deitar, né? Peraí, eu tô doente, deixa eu aceitar que eu tô doente aqui e curtir a minha doença. Exato, né? não Curtir é. a minha gripe. Não... E às vezes a gente tem as crianças ou os nossos afazeres e a gente acaba não se permitindo também. Interessante. Né? E aí também não é muito saudável. Não, eu melhorei, eu tive que melhorar a força, né? Olha, já tem uma palavra, a força. Sabe? Exato. Então, não é saudável também. Eles dizem, se você vivesse a minha vida, né? Eu trabalho, eu tenho que correr, deixar o filho no CMEI e tal. Mas há que se ter um jeito. Né? Verdade. Então, ao contrário também, se o meu físico não tá bem, a minha emoção também não vai estar. As minhas emoções não estão bem. Eu não resolver, o corpo vai trazer, de alguma forma, isso pra fora. E esse é o ponto que você falou agora do... Tem que haver uma forma, sabe? Porque eu sempre vejo assim, às vezes a gente fica num looping infinito de desgraça, entre aspas, assim, na vida, sabe? De sofrimento, de ansiedade. E fica se alimentando disso, né? E não sai daquilo. Fica, porque um dia lá no meu passado aconteceu não sei o que, eu fui lá na psicóloga, ela me falou não sei o que. Só que fica ali dentro. Fica um ciclo vicioso. É como o povo andando 40 anos no deserto, assim, em círculo, né? Porque assim, a psicóloga falou que é por causa do meu passado. Mas quanto tempo ela foi na terapia, né? Porque assim, a gente já começa a abordar uma questão que nem é tanto assim do assunto, mas o que eu quero dizer, se a gente vive um problema, se a gente lá no passado, a gente teve uma experiência amarga, né, negativa, que justifica, né, o que eu tô vivendo hoje, a gente compreende, justifica sim. Por isso que eu sempre falo, nós somos vítimas, né, da nossa história, tá? Da nossa história de vida, mas a gente também é responsável. Que chama de autorresponsabilidade pessoal, né? Não, eu assumi, eu não permito mais que o passado, então tome conta que aquele problema, aquela traição, qualquer coisa que houve lá atrás, né? Qualquer crise, interfira hoje, porque se eu tenho a capacidade para justificar que lá atrás foi assim, eu fico ali nessa posição de vítima, né, o tempo inteiro, que não é saudável, eu também tenho a capacidade de fazer diferente daqui para frente. Isso acho que é um ponto bem importante, né, quando a gente fala da saúde mental, né, poder olhar eu querer, e agora vamos então fazer essa mudança de fato, né, então o que pode a mulher fazer aí, Elisângela, para se proteger então, ter essa saúde mental, se proteger diante disso tudo, né? A gente precisa, na realidade, proteger a nossa saúde mental. Eu posso sofrer, né? É me permitido sofrer. É inerente ao ser humano sofrer. É tanto que lá na Bíblia diz, né? Quando Jesus disse, né? Não andeis ansiosos. Se ele deixou algo assim, olha, não precisa ficar ansioso, eu tô aqui, né? Fazendo uma leitura assim mais simples, né? Olhai as aves do céu, né? É porque ele já sabia que nós seríamos ansiosos. Os discípulos dele já eram ansiosos. Queriam saber sempre o que ia acontecer, qual é o próximo passo. E aí, Pedro já era impulsivo. Então essa mensagem é antiga, essa questão de ansiedade, ela é antiga. Então, ali na própria Bíblia já tem ali fatores de proteção. Deus, confia em mim, eu tô aqui, sabe? Então aí entra a questão da saúde espiritual, né, Lu? E aí tem outros, né, fatores que pode colaborar para proteger a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e a física também. A gente pode envelhecer de forma saudável e belas, né? E aí entra algumas coisas, né? Ter resiliência emocional. O que é isso, Elisângela? Resiliência emocional. Essa palavra tá na moda, resiliência. Resiliência, gente, é a capacidade que eu tenho para enfrentar as adversidades da vida, tá? Nossa, mas eu não tenho. Vamos aprender. Procura um profissional, né, da sua cidade. Busca aprender, busca ler, busca desenvolver. E a outra questão é ser mais positivo com relação à vida. Tem pessoas que são muito negativas, né? Nossa, Elisângela, psicologia positivista, de certa forma, né? Mas não de uma forma assim radical. Ser realmente mais positivo. Às vezes a gente não consegue, por causa as dificuldades são tantas, tantas, que a gente começa a ficar muito amargo, muito negativo. Só que quanto mais, né, pensar de forma negativa,
mais eu vou ficando. Porque aí tem uma questão do cérebro, né, também. Ele me atende por comando. Se eu falar vai ser ruim, será ruim. Porque ele é como um computador. Ele faz o que eu penso. Sempre digo, o cérebro manda muito aí no corpo, mas né? não muda de hoje. Se a pessoa já tem um hábito, assim, não muda de hoje pra amanhã. Mas se eu pegar o hábito, gente, tá difícil, mas vai melhorar. Amanhã não melhorou, depois de amanhã não melhorou, mas incrivelmente daí um mês você já tá vivendo de forma mais plena. Né? Essa é uma outra sugestão que eu dou. Né? Aí vem a desenvolver habilidades para resolução de problemas, né? Peraí, tem um problema e eu ficar só remoendo o problema, não vai adiantar. Peraí, tem um problema, Lu, você tá com problema? Me conta seu problema. Contou o problema? Vamos resolver? Vamos resolver, então torna mais prático isso. Exatamente. Um pouco, né? E aí, vamos lá, né? Autocontrole, você é muito brava, né? Tá brigando muito. Peraí, vamos tentar ouvir, porque se às vezes eu tô irritada demais, tô sempre nunca nada tá bom, eu tô sempre brigando, sempre com as portas dentro, né? É um termo que a minha secretária utiliza muito. Já chega jogando as portas pra dentro. Se eu tô ouvindo isso todo dia dos meus familiares, né, já é um alerta que alguma coisa não tá muito legal, né? Talvez eu esteja num sofrimento psíquico, eu não tô me dando conta, né? Então, aí tentar técnicas de autocontrole. Se eu não consigo sozinha, ajuda profissional. Nós temos as técnicas, né, para passar para vocês. Para poder estar auxiliando nesse sentido. Eu me autoconhecer, que gatilhos ocorrem para que eu reaja dessa forma, né? Com autoconhecimento eu vou saber, certo? Aí tem também, vamos guardar um tempo, né, pro lazer, né? Mas eu não tenho dinheiro para ir lá, eles vão na praia, ou muito... Gente, vai na praça, né? Então, saia só da rotina um pouquinho, né? E muito importante também buscar realização profissional, pessoal, mesmo que seja aquela que você sempre desejou, a mais simples. Se não for essa, mas alguma forma precisa ter, né? E muito importante, afastar de relacionamentos tóxicos e abusivos. Quando eu falo que nós precisamos ser saudáveis emocionalmente e mentalmente, não significa deixar de ter problemas, e sim saber, né, lidar melhor com eles, sabe? A gente pode transformar essas dificuldades em aprendizados e novas experiências, tá? Então o indivíduo atinge um estado ali de equilíbrio, né, e aceita então de forma natural as exigências da vida, mulheres. Exatamente. Obrigada, né, Elisângela, por esse tempo que aqui nós tivemos juntas, por tudo que ela nos ensinou também, né, de como aí nos protegermos e também o que fazermos para termos essa saúde mental diante dos vários ritmos da nossa vida. Obrigada a cada uma de vocês que estiver aí assistindo essa palestra. E se você gostou desse tema, passe ele adiante, né? Compartilhe aí com mais pessoas para que mais mulheres possam aprender um pouquinho mais sobre isso que é tão importante na nossa vida como nós vimos hoje, né? Exatamente. Não adianta só cuidar de uma área, mas é num completo mesmo que nós temos que cuidar de cada uma de nós. E continue aí com a gente no nosso Congresso de Mulheres. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like aqui abaixo, joinha, né? Para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas. E até uma próxima!